Fala, inexplicáveis, beleza? Hoje eu quero trazer a lenda de uma cidade aqui que é bem aqui perto, que fica lá em Santo André, Paranapiacaba. Você conhece? Então, se você não conhece essas lendas, fica aqui no nosso canal, acompanha esse vídeo até o final aí, beleza? Então, sem mais enrolação, bora lá! Pau da missa. Pessoal, bora lá conhecer as Quando histórias os e lendas ingleses de viviam na Paranapiacaba. vila, Vamos lá. eram de maioria religiosa protestante anglicana. Na parte alta ficava, e ainda fica, a Igreja Católica Bom Jesus de Paranapiacaba. Para anunciar cerimônias, procissões, missas de sétimo dia e cortejos fúnebres aos moradores católicos da parte baixa, o padre usava uma árvore conhecida como o pau da missa. O costume continua na mesma árvore, embora boa parte dos moradores tenha adotado a religião evangélica. Diz a lenda que se alguém bater 3 vezes à meia-noite nesta árvore, verá o espectro da pessoa que morreu, cujo nome está anunciado no pau da missa. Ô, louco! Caminho do Mens. A rota mais curta que liga a Vila Martin Smith, que é a parte nova de Paranapiacaba, à parte velha, passa atrás do castelinho. É o caminho do Mens, homenagem ao engenheiro Frederick Mens. Moradores recomendam não usá-la, mas se tiver que fazê-lo, convém subir cantando para que um espectro assustador não o assombre. Ô, louco! Jack de Paranapiacaba. O assassino inglês, apelidado Jack the Ripper ou Jack, o Estripador, cometeu seus crimes. No mínimo 5 prostitutas mortas com o mesmo modus operandi. Garganta cortada da esquerda para a direita e órgãos internos jogados por cima dos ombros. Ô, louco! Entre agosto e novembro de 1888 em Whitechapel, leste de Londres. Nunca houve uma prisão oficial, embora os crimes tenham cessado quando um dos suspeitos, a lista não era pequena, chamado David Coren, foi detido por ser antissocial violento e internado num hospício. Porém, a precisão cirúrgica com que o estripador assassinou suas vítimas gerou especulações de que o criminoso poderia ser um médico. Um dos suspeitos era o maçom Sir William Whitecoe, 1816-1890, médico que cuidou da sífilis do príncipe Albert Victor, assíduo frequentador de prostíbulos que ganhou a confiança da rainha Vitória. O próprio príncipe era suspeito, mas especula-se que, com as mortes, Gould tenha ajudado a cobertar um escândalo, fato explorado em filmes e documentários. Albert Victor teria tido um caso com uma prostituta da qual nasceu uma menina. A criança teria sido entregue aos cuidados de uma família. A mãe internada num asilo de doentes mentais e a babá e suas amigas e testemunhas eliminadas pelo doutor. Diz a lenda em Paranapiacaba que outro médico teria cometido os crimes do estripador e fugido para a vila ferroviária construída pelos ingleses na América do Sul. Na época, Paranapiacaba era a única opção. Na antiga casa do médico residente da ferrovia, funcionava a pousada milenar na estrada do Hospital Velho. Seu apelido é Pousada do Jack. Ô, louco, o bicho-papão da cara preta. O caminho do Hospital Velho deve ser evitado pelas crianças no período noturno. É lá que age o bicho-papão da vila. Um homem, ou espírito, de capa preta, aterroriza por ali e carrega os pequenos para fazer maldades. É uma história contada pelos moradores mais velhos. O fantasma de chapéu. O Clube Lira Serrano é palco de mais histórias extraordinárias. Funcionários da secretaria relatam que haviam encerrado seu trabalho administrativo e fechado as portas, parando do lado de fora para conversar antes de ir embora. Já era tarde da noite quando um deles avistou um homem alto, usando chapelão e todo vestido de preto parado na janela do clube. Os outros também viram. Resolveram abrir a porta para ver quem estava lá, mas não havia ninguém. Cara, o espectro, cada história, hein, mano? Som de passos, madeira rangindo e ruídos de louça precedem a aparição de um espectro alto no castelinho.
hoje museu e antiga residência do engenheiro-chefe Daniel Fox, um homem que media mais de 2 metros de altura. Ele costumava descer as escadarias para tomar café na cozinha da casa. Ao que parece, o espectro manteria o mesmo hábito. Seria o fantasma do engenheiro-chefe Daniel Fox? Trem fantasma. Na serra entre o 4º e o 5º patamar da ferrovia, seria possível ouvir à noite ruídos de locomotivas e grito de pessoas que morreram em acidentes durante a construção do sistema funicular. Diz a lenda que à noite também é possível ouvir o som de uma locomotiva cuja caldeira explodiu, além da sensação de deslocamento do ar por causa da passagem da composição. Se você já foi para Paranapiacaba, do trajeto. Se você já foi para Paranapiacaba, deixa seu comentário aí. Décadas, e o que os você animados achou, hein? bailes realizados na vila de Paranapiacaba embalaram os passos de muitas pessoas que bailaram no salão. Mas alguém nunca deixou de estar lá. Durante o tempo dos ingleses, era muito comum os moradores dedicarem o seu tempo livre às artes, principalmente à música e dança. Outra paixão local era o futebol, que alguns dizem ter sido introduzido no Brasil a partir de Paranapiacaba. Mas isso já é outra história. É outra lenda, o futebol e as artes eram representados pela Sociedade Lira da Serra, dedicada às artes, e o Serrano Futebol Clube, que tem em seu currículo feitos como a vitória contra o Corinthians em jogo realizado na vila. As duas agremiações se uniram na sede, o Clube União Lira Serrano, onde os bons músicos da Sociedade Lira da Serra animavam os bailes locais. Os bailes eram tradicionais e juntavam todos os moradores e atraíam visitantes animados em noitadas. Conta a história que uma jovem moradora exibia todas as suas habilidades de exímia bailarina, deslizando suavemente pelo salão, embalada pela banda local. Seu sapateado atraía a atenção de todos que paravam para observá-la. Cara, cada história, mano. Em todos os bailes, a presença desta jovem era certa, e o seu pequeno show particular embevecia a todos os presentes. Os tempos passaram e os bailes foram se tornando mais raros. A jovem envelheceu e a idade trouxe doenças que a impediram de fazer o que mais gostava, dançar. Com a limitação, veio a tristeza e a sua morte. Porém, a passagem para um outro nível de existência libertou a bailarina de seu corpo débil, e hoje, em algumas noites, ela é vista deslizando seus leves passos pelo salão do clube, e quem passa ao lado do prédio garante que ouve os seus sapateados. Vigias noturnos teriam visto uma mulher, a tal dama, dançando sozinha no salão vazio, com as portas do clube trancadas. Enquanto a pintura de uma distinta senhora pendurada na parede do clube desaparecia, e ao fim da dança, quando a dama sumia, o quadro voltava ao normal. Cara do céu, velho, você é louco. A trilha do Curupira. Numa terça-feira, 4 jovens da vila pensaram ter descoberto uma cachoeira na mata. No dia seguinte, voltaram equipados para explorar o local. Andaram muito, mas nada. Ouviram batuques de tambor e um deles percebeu algo no mato atrás deles. Correram, caíram e se esconderam. Podia ser uma onça. Ao chegar na vila, durante a Semana do Folclore, descobriram que o dia seguinte, quarta-feira, era do Curupira, ser mitológico que judia dos que invadem a mata com más intenções. É, folclore brasileiro. O véu da noiva. A vila de Paranapiacaba foi construída pelos ingleses no início do século XX. As charmosas casas de madeira abrigavam os funcionários que trabalharam na construção e operação da estrada de ferro. Os altos cargos eram ocupados pelos ingleses, enquanto que outros imigrantes italianos e portugueses formavam a massa operária. Um visitante desavisado pode acreditar que este cenário é apenas uma bela manifestação da natureza. Mas os moradores locais garantem que esta névoa oculta muito mais do que os nossos olhos podem ver. Eles sabem quem é esta neblina. Isso mesmo,
quem é esta neblina? Ô, louco, quem é Diz essa a lenda neblina? que o filho de um rico engenheiro inglês de São Paulo apaixonou-se pela filha de um operário. Ele rico e protestante, ela pobre e católica. Uma união impossível naqueles tempos. O engenheiro inglês proíbe esta união. O filho apaixonado, em típica rebeldia juvenil, não dá ouvidos e marca o seu casamento na igreja Bom Jesus. O lord inglês, enfurecido pela desobediência de seu filho, agravava pelo seu desaforo de um casamento marcado em território católico, na parte alta de Paranapiacaba, e planeja a sua desforra. Pois bem, no dia da cerimônia, início da tarde na hora marcada para o enlace, a noiva no altar. Passam os minutos, horas, e o noivo não aparece. O noivo não apareceu? Ao longe, na parte baixa da vila, em uma das exuberantes residências ocupadas pelos engenheiros ingleses, um choro soluçado se ouvia. O noivo, trancado pelo pai raivoso no porão da residência, foi impedido de comparecer ao seu matrimônio. Abandonada no altar, a noiva não conteve a tristeza e a humilhação. Fugiu desolada e tomou o primeiro locobreque que descia em direção à Baixada Santista. Ainda em seus brancos trajes de núpcias e com o coração partido, a noiva infeliz finalizou sua tragédia ao mergulhar no precipício. Assim que a composição cruzou a Grota Funda. Nunca o seu corpo foi encontrado, mas a partir deste dia, em todo o começo de tarde, uma densa neblina cobre a vila. Dizem ser a noiva que sai da Grota Funda e invade a vila à procura do seu amado. Agora, hein, mano? Sons estranhos na Cachoeira do Poço das Moças. Esta era a cachoeira mais frequentada da região há 15 anos atrás, quando não havia controle de entrada na vila. A cachoeira leva este nome pois reza a lenda que 3 moças haveriam morrido afogadas lá. Há uns 10 anos, uma das pessoas que foi fazer uma trilha contou que acampou lá durante a noite e ouviu barulhos estranhos, como se alguém cortasse uma árvore com um machado. Caramba. A menina do casarão. Há uma lenda que contam na vila histórica de Paranapiacaba, em Santo André, que uma menina se perdeu em um dos casarões da cidade durante um passeio escolar. Se inscreve aí, deixa o seu like, hein? E saiu com os braços cruzados em uma das fotos tiradas poucos minutos antes de seu desaparecimento. A garotinha nunca foi encontrada. A história da menina do casarão tornou-se famosa quando a foto foi revelada e mostra uma figura estranha ao lado da garota. O mais estranho é que ela desapareceu no casarão de um dos barões da época, considerado um carrasco pelas pessoas com quem trabalhava. Caramba. Paranapiacaba é sem dúvida um lugar cheio de mistérios e lendas. A vila é linda e tem muitas atrações turísticas e históricas que vale a pena gastar um fim de semana para visitar o local e conferir de perto suas belezas e, é claro, por que não, suas histórias pra lá de fascinantes. Meu. Pessoal, só vídeo pancada mesmo aqui, ó, da história de Paranapiacaba. Se você tem a história aí, as lendas da sua cidade, deixa aí o comentário da sua cidade, porque a gente vai trazer aqui no canal as lendas aí da onde você mora, aí do estado, da cidade, e assim, toda sexta-feira a gente traz uma lenda aqui de algum lugar, beleza? Então, forte abraço a todos, até os próximos vídeos e valeu!